Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui nós temos a última mensagem de Cristo a Laodiceia. Nós já falamos até no encontro passado um pouquinho sobre Laodiceia, tá? Mas sempre é bom nós estudarmos e entendermos corretamente tudo que está relacionado com Laodiceia. Tá? Então a primeira coisa a entender aqui, Jesus dirige uma carta à sua igreja, a igreja do final. E aqui nós podemos dizer que nós somos o povo do juízo. Nós somos o povo do julgamento. Quando se fala em julgamento, nós temos que tirar essa ideia de condenação. Deus querendo nos condenar. Deus está querendo nos salvar sempre. Deus não quer que ninguém se perca. Condenados, nós já nascemos condenados. Tá? Mas nós precisamos da graça de Cristo, para nós entendermos esta obra expiatória que Jesus faz no santuário celestial. E é bom nós estudarmos as coisas relacionadas ao santuário celestial. Então nós temos que entender sempre Laodiceia em relação ao santuário celestial. Diz que o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Né? São os conceitos bíblicos aqui. Tá? Um está em 1 Samuel 2, 3, o outro está em Salmos 62, 9. Tu retamente pesas o andar do justo. Então nós temos que ter aqui a ideia da pesagem. Tá? É Deus pesando os seus filhos. Tá? É que você mentaliza essa balança. Balança aqui é do judiciário, né, doutor Nicolas? Essa balança aqui é do santo, a ideia de juízo, né? Julgamento, né? Então, uma balança com dois pratos. Tá? Alguém quer ler para nós Daniel 5, 27, é isso mesmo? 27. Tá? Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Então aqui é um Daniel dizendo ao rei de Babilônia que ele foi pesado na balança e achado em falta. Então naquele momento o juízo chegou um pouquinho mais cedo para esse monarca. É o neto de Nabucodonosor. Ele não viveu de acordo com a luz que ele recebeu do avô e ele procedeu de uma maneira ímpia e abominável aos olhos de Deus. E ele foi pesado na balança e achado em falta. Como é que é o sistema dessa pesagem? Nós temos que entender aqui duas coisas, dois pratos. Como é que Deus vai nos avaliar nessa pesagem? Aqui está dizendo do padrão de exigência de Deus. Né? A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é justiça, e ela é a expressão do caráter de Deus. Então Deus vai nos pesar. Num prato Deus coloca a sua santa lei. A lei de Deus, ela expressa o pensamento de Deus. Como é que Deus pensa? Como é que Deus pensa corretamente? Tá? Então esse padrão está na sua lei. Os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, ele tem duas vertentes para nós. Ele tem o não e ele tem o sim. Não faças o mal. Mas ele tem o sim, faças o bem. E aqui alguém colocou aqui a questão da chuva temporã e da chuva serôdia. A chuva temporã, a obra de Deus nessa vida é que o seu povo cesse de fazer o mal. E o que é a chuva serôdia? Que o seu povo só faça o bem. Aonde está o amor, está o bem. No bem só existe o amor e no amor só existe o bem. Isso faz parte da expressão do caráter de Deus, ou do próprio Deus, que Deus é amor. E nós não podemos relacionar com Deus sem relacionar com o amor. Então os irmãos agora começam a entender essas duas dimensões, chuva temporã e chuva serôdia. A obra de Cristo em nossa vida através do ministério do Espírito Santo. Então
quando a chuva serôdia cair sobre o povo de Deus, a lei de Deus vai estar corretamente na história e na vida pessoal do povo de Deus. Porque vai estar impresso o caráter de Deus, ou a semelhança do caráter de Deus, ou a semelhança do caráter de Jesus em nós. Tá? Então vamos cada dia entendendo isso na sua abrangência. Tá? Deus requer dos seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo caráter. Então Deus vai avaliar os cidadãos do seu reino, e todo cidadão do seu reino, ou melhor dizendo ainda, ampliando mais ainda, todo herdeiro, todo aquele que vai fazer parte da herança agora da eternidade, ele tem que ter esse caráter que foi verificado, e esse caráter está em harmonia com a lei de Deus. Então, num prato, Deus coloca a sua lei. E no outro prato, Deus coloca a nossa vida. Se há uma defasagem, pesado foste na balança e achado em falta. Deu para entender isso? É simples. Entendeu? Então Deus pesa. Então nós temos que entender agora o santuário, nós temos que entender agora o julgamento de Deus, nós temos que entender agora essa imagem da balança, né? Deus pesando o seu povo, Deus avaliando o seu povo, e Deus dando uma satisfação para o universo daqueles que vão herdar a vida eterna e daqueles que não vão herdar a vida eterna. E mais do que isso, irmãos, tá? Lembrando que sempre o juízo investigativo, Deus trata do seu povo, daqueles que professam servir a Deus, daqueles que aceitam o ministério de Cristo, daqueles que fazem parte do seu povo. O julgamento dos ímpios, ele é posterior. Tá? Ele acontece no milênio e a execução após o milênio. Deus trata no juízo investigativo somente dos seus. Quais são os seus que farão parte da eternidade? Quais serão os escolhidos? E os escolhidos, ou os eleitos, que é a mesma coisa, tá? Eles são pesados na balança, e se há um equilíbrio entre as duas coisas, eles são aceitos. A lei de Deus é posta em um prato da balança, sua santa e imutável lei, cujas reivindicações são especificadas, compreendendo nos 4 primeiros mandamentos, amor supremo a Deus, e nos 6 últimos, amor ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Desta norma não tiraremos um ato. Deus requer todo o coração, mente, alma e forças, e quer que amemos ao próximo como a nós mesmos. Isso é posto no prato da balança, ao passo que todo o caráter individual tem de passar pela prova da pesagem, sendo posto num outro prato da balança. Então é o seguinte, irmãos, né? Então Deus coloca aqui a sua santa lei, e a sua santa lei pede amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Né? Só para a gente entender um pouquinho, né? Então, eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu não posso amar mais o próximo do que a mim. Entendeu? E eu não posso amar mais a mim do que o próximo. Então tem que estar 50-50%, né? E a grande pergunta é, como nós temos amado o próximo? E a maneira como nós temos amado o próximo é o termômetro do nosso relacionamento com Deus. Porque o próximo nós vemos. Nós relacionamos com ele mais diretamente. Então, a prova do caráter também ela está no relacionamento com o próximo. Quando a graça de Deus trabalha em nosso coração, irmãos, né? Então, a mensagem de João Batista é: se você tem 2 camisas, não é pegar a que você não usa no guarda-roupa e dar para o pobre.
é dar uma para o pobre e ficar com a outra, né? Meio a meio, né? 50%, né? Quando Zaqueu, ele tem aquele encontro com Cristo, né? E ele vai dizer assim: o rei, eu decido, eu coloco agora a minha vontade ao teu lado. Olha aqui novamente a vontade, né? Eu vou dar a metade do que eu tenho, 50% do que eu tenho, para os pobres. Aí a lei de Deus estava no coração dele. Entendeu? Então, ele era fruto da operação do Espírito Santo na sua vida. Então, veja bem. Então, Deus, ele avalia se nós podemos ou não estar no céu nessa relação com a lei de Deus. Então, é muito bom nós entendermos isso aqui, né, irmãos? Essa pergunta aqui agora é para cada um de nós, tá? Hoje, Jesus dizendo, né, se eu te pesar, você vai ser, Jorge, achado em falta ou não? Se o juízo passar na sua vida, se o seu nome for investigado hoje no santuário celestial, e colocar ali num prato, na balança, o que a lei de Deus pede, amor a Deus e amor ao próximo a ti mesmo, você vai estar em harmonia com a lei de Deus, tá? Ou você vai estar em defasagem com aquilo que a lei de Deus pede. Medite nisso a cada dia, tá? Cada caráter será pesado nas balanças do santuário. Se o caráter moral e o progresso espiritual não corresponderem às oportunidades e bênçãos, será escrito ao lado do nome, em falta. Ou seja, incapacitado para habitar no céu. E aqui nós temos que entender, irmãos, o padrão de Deus, de exigência de Deus. Deus, ele não abaixa em nenhum momento o seu padrão de exigência. Do mesmo jeito que Deus exigiu no céu um padrão de santidade de um anjo, e a terça parte de outros anjos se rebelaram, tá? Do mesmo jeito de que Deus exigiu de Adão e Eva antes do pecado, é o mesmo padrão que Deus pede de cada um de nós hoje. Deus não mudou com o tempo. É bem verdade que nós, às vezes, tentamos avaliar o padrão de Deus com uma norma baixa. Aliás, por falar em norma baixa, quem coloca a verdadeira norma de consagração que Deus requer de nós é o Espírito Santo. Só Ele tem uma avaliação correta do que é esse padrão, do que é essa exigência, e Ele apresenta isso para a nossa alma. Ele não apresenta no todo, não, porque nós não iríamos suportar. Então Ele vai apresentando passo a passo, né? Algumas especificações da lei de Deus que nós não compreendemos corretamente. Querem ver uma coisa? Nós comentamos aqui muito sobre o sábado, né? Corretamente, tudo comentado aqui corretamente, né? O que era a grande dificuldade dos judeus em relação ao sábado? Eles não tinham dificuldades em aceitar o sábado como o sábado da lei de Deus. Eles não tinham dificuldades com Gênesis 2, 1 a 3, eles não tinham essa dificuldade, tá? Eles não tinham dificuldades com defender isso para o mundo, eles não tinham essa dificuldade. Às vezes eles criavam algumas dificuldades lá em termos de algumas regras humanas, mas fora disto eles eram muito zelosos com o sábado, tá? Havia alguns exageros, tá? Mas em alguns aspectos nós temos até que entender corretamente como eles tinham um zelo pelo sábado. Mas aonde estava a grande dificuldade que eles tinham em relação ao sábado? Então eles tinham uma dificuldade com a justiça de Cristo. Então o padrão de justiça que a lei de Deus exige, Deus então enviou o seu Filho, Ele assumiu a natureza humana, e Deus apresentou para eles um padrão de justiça. Olha, o padrão de justiça que a lei de Deus pede, vocês agora têm de uma forma pessoal. E eles olharam para esse padrão de justiça e eles rejeitaram esse padrão de justiça.
e estabeleceram o próprio padrão que eles queriam estabelecer. E algumas coisas tiveram deturpações. Tá? E a gente olha as deturpações deles assim, em termos de regras, né, humanas. Mas vamos esquecer um pouquinho essas deturpações. Vamos entender aqui aonde estava a maior dificuldade em relação ao sábado. Por exemplo, eles eram meticulosos, zelosos em relação ao sábado, mas eles abrigavam sentimentos amargurados no sábado. Eles tinham projetos ambiciosos no sábado. Eles tinham desejos de homicídio no sábado. Eles tinham inimizades abrigadas no coração deles em relação dentro do sábado. Então vejam bem, irmãos. Às vezes, né, em algum lugar dessa vida, alguém entra num relacionamento no sábado com Deus, por inimizade com algum semelhante seu, e às vezes até na igreja. Esse sábado é uma farsa. É uma farsa. Esta era a farsa dos judeus. Eles não tinham dificuldades com o sábado. Tá? Mas na vida e no caráter, a graça de Cristo não operava na vida deles. Porque eles estabeleceram a própria justiça que eles entendiam que era a justiça que eles tinham com a lei de Deus. E quando então veio a justiça de Deus, que eles não conseguiram encontrar na lei, eles rejeitaram a justiça e estabeleceram a sua própria justiça. Então, muitas das coisas, eles viveram uma farsa. Tá? E esse tipo de comportamento deles era valorizado perante o mundo judeu, naquela época, perante os próprios apóstolos de Jesus. E Jesus tinha sérias dificuldades com isso, né? Porque eles eram vistos como zelosos da lei, guardadores da lei. E então Jesus veio trabalhando no sentido de que eles precisavam entender que para que a lei de Deus esteja no lugar correto, nós precisamos da justiça de Cristo.